Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje vamos tratar de um tema muito especial que vai esclarecer muita coisa para muita gente aqui em Alagoas, até do Brasil, que é sobre o mercado imobiliário. Nós vamos apresentar aqui daqui a pouco o nosso convidado, mas antes eu quero apresentar o Eric. Eric é parceiro na UEL, nossa empresa de gestão e administração, e veio aqui apresentar comigo como co-host. E eu queria que vocês conhecessem Denis Bastos, especialista em mercado imobiliário, perito. Gostaria que você se apresentasse, Denis. E aí, pessoal? Então, venho aqui para esclarecer um pouco a dúvida de vocês em relação ao mercado imobiliário. Soltar aqui também para vocês alguns insights e detalhes importantes para quem quer adquirir o primeiro imóvel, aquele investidor também que quer iniciar no mercado de investimento, no mercado imobiliário, para pegar assim esse público que tem muita dúvida em entrar ou não nesse mercado que é tão importante de investimentos e tem dúvida, ainda não tem confiança em entrar nesse mercado. Eu, como especialista no mercado imobiliário de Maceió e com vasto conhecimento também, pois sou também perito avaliador, eu quero trazer um pouco hoje da contribuição a respeito desse assunto que é tão importante para todos que querem conhecer e investir no mercado, que é o mercado mais sólido do mundo, vamos dizer assim, para o investidor. Quem não quer também adquirir o primeiro imóvel e não sabe ainda como, que a gente vai soltar algumas dicas em relação a isso. Show. Denis, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria começar com uma pergunta que muitas pessoas falam comigo, que Maceió virou Miami, tanto pelo lado turístico quanto pelo lado imobiliário. Eu queria que você explicasse, dentro da sua visão como um técnico, sobre o que você pensa sobre isso. Na minha opinião, eu vou dar uma resposta assim para você, que sim e que não. Certo. Que sim, Maceió virou uma Miami, pois é um dos destinos mais procurados do mundo, vamos dizer assim. Do Brasil já está no ranking entre primeiro em busca para férias. Maceió está com um crescimento exponencial em relação a turismo. Então, em relação a Miami, sim, nós somos uma segunda Miami para o Brasil, para o Nordeste em especial, e não na especulação que muitos estão dizendo do nosso mercado. Uma pergunta, então, é uma bolha Maceió ou não? Em relação à bolha imobiliária, não. Maceió tem um mercado super consolidado e forte quando se refere-se a imóvel, compra e venda. Por quê, Eric? Para ser bolha, tem alguns fatores que levam à bolha imobiliária. Maceió não tem nenhum dos fatores que levam à bolha imobiliária. Para ser bolha, primeiro, tem que o valor ser um valor especulativo ou um valor que não esteja condizente com o mercado, o valor do imóvel. Outro, para ser bolha, ponto assim que a gente consegue fazer vínculo, quando o imóvel não está precificado, quando o imóvel também as pessoas têm um fácil acesso a crédito para tornar bolha. Maceió não tem isso aí. Maceió tem os imóveis bem precificados. O crédito no Brasil não é um crédito fácil para poder acontecer a bolha imobiliária. Diferente do que é em Miami, né? Nos Estados Unidos a facilidade é gigantesca do crédito. Né? Em 2008 aconteceu aquele boom da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Depois disso, vários investidores migraram para outros investimentos, né? E saíram do mercado imobiliário. No entanto, no Brasil, a gente nunca teve algo que parecesse com bolha imobiliária. E esse problema da Braskem influenciou muito nos valores aqui? Como que isso influenciou aqui, tanto em Maceió ou até em Alagoas inteiro? Quando a gente fala de valores, Eric, de imóvel, em Maceió especificamente, tem algumas coisas que influenciam, de fato, a subida do valor do metro quadrado, vendido, negociado, certo? A Braskem tem sua parcela pela migração de vários moradores daquele bairro para distribuir por outras regiões de Maceió.
Mas não só a Braskem. O crescimento do valor de metro quadrado em Maceió, a gente tem alguns outros pontos mais até importantes do que o da Braskem. Um deles é o turismo. Um segundo ponto importantíssimo também é a escassez de terrenos, assim como também o nosso plano diretor em relação à construção. Diferentemente de estados vizinhos nossos aqui, como Recife, Paraíba, altos, né? Com prédios mais altos, onde você chega e a construtora consegue desenvolver empreendimentos de 30 andares, 40 andares. Balneário Camboriú, por exemplo. Balneário Camboriú, prédios de mais de 100 andares. Em Maceió, não. Isso faz com que os nossos terrenos aqui fiquem cada vez mais raros e escassos. Ah, entendi. Então é isso, né? Como até mesmo o Wagner estava dizendo um momento desse, que os imóveis aqui em Alagoas em si, não só que eles cresceram, dobraram, foi alguma coisa assim que você estava dizendo? Dobrou, triplicou até nos últimos 5 anos, 5, 10 anos. A valorização do imóvel, né? Em Maceió, tem algum lugar que você, com 500 mil reais, você falava, ó, esse lugar aqui é um lugar que eu vou colocar o dinheiro hoje e ele vai... A famosa galinha dos ovos de ouro, né? Um local assim investido, né? Tem sim, Maceió. Se eu puder falar onde o investidor pode colocar um valor com a perspectiva de dobrar ou chegar próximo disso, seria leviano a gente garantir assim, que um investidor dobre o valor, porque depende de outros fatores também. Mas, assim, se a gente for pegar nossa região de Pajuçara, onde o metro quadrado está mais alto, Ponta Verde, Jatiuca, isso dificilmente o investidor ou um comprador de imóvel vai ter o valor dobrado nesse período de 4 ou 5 anos, como você está colocando. Mas se a gente pega uma região como no litoral norte de Maceió, como... Litoral sul ali mesmo, Coruripe? Litoral sul, que está em expansão. É um mercado de extrema... Em crescimento. A região também do Baixo São Francisco, que é aquela região ali de Piranhas. Traipu, né? Onde você ainda consegue comprar um imóvel com metro quadrado ainda em crescente. Maceió, de fato, já cresceu. Maceió é um mercado mais procurado, mas dentro do estado de Alagoas ainda tem muitas oportunidades. Uma delas que eu vejo é a região norte aqui de Maceió mesmo. Ô Denis, essa pergunta do Eric, ela me remete a uma situação que eu vivenciei. Certo. Em 2019 ou 2020, acho que 19, um colega que eu trabalhava no estado me ofereceu um terreno, não vou citar aqui o nome do condomínio, e ele custava 186 mil. Ele disse, eu faço uma condição para você e tal, não sei o quê, e eu não quis comprar. Hoje, o terreno custa mais de 600 mil. É essa pergunta mais ou menos o que... É mais ou menos isso. Mas aí tem uma série de fatores. Primeiro, a localização, para fazer com que esse terreno tenha valorizado tanto. Foi um terreno especial, certo? Segundo, foi de 19 a 20. Entre 19 e 20, entre 2019 e 2020, onde foi lhe ofertado esse terreno, depois disso, aconteceu... Várias coisas, né? Várias Pandemia. coisas. Dentre elas, pandemia. Braskem. Pós-pandemia, para o Brasil, assim como para o mundo, houve um crescimento muito grande de venda, compra e venda de imóveis. Isso fez com que houvesse uma escassez, de fato. Entendeu? Além disso, para Maceió especificamente, a gente teve aquele fator do afundamento de vários bairros por conta da Braskem. Aí isso fez com que também o estoque, a quantidade de oferta e procura houvesse um desequilíbrio. Então, houve muita procura para pouca oferta. Hoje, certamente, esse tipo de investimento está mais equilibrado. Como você falou aí, ele triplicou, não vai chegar a triplicar mais. Mas, com certeza, quem compra lá no início vai colher bons frutos. O boom do Airbnb influencia nisso também, porque antes de 2019 quase não tinha esse Airbnb ou aluguel dessa forma. E esse boom que deu? Maceió é uma das cidades cotadas que tem mais apartamentos por Airbnb, né? Mas isso se deve a alguns outros fatores também, viu? Não sei se você acompanha, mas Maceió, o crescimento do turismo em Maceió foi surreal. Cresceu muito além da média dos outros estados, certo? Sim.
No entanto, a construção hoteleira não acompanhou isso. Então, surgiu um hiato aí de espaço, né? Isso, exatamente. Aí as construtoras pensaram antes da rede hoteleira, construindo empreendimentos São esses focadas, lofts, estúdios, apartamentos focados para o aluguel de curta temporada. Então, se não tivesse... se as construtoras lá atrás não tivessem pensado nisso, Maceió não conseguiria absorver tanto turista, atender com tanta qualidade os turistas que vêm para o nosso estado. Então, graças ao pensamento de alguns construtores lá atrás... E as pessoas que venderam também, as pessoas que venderam por nós, corretores, né? Os investidores que acreditaram, confiaram nisso e hoje estão colhendo bons frutos, que a gente consegue se destacar tão bem, tão forte no mercado. E de 2015 para cá, eu acho de 2016 para cá, o Estado ele deu uma mudada com a questão de segurança, investimentos em saúde e uma série de coisas. Eu acho que as construtoras enxergando isso, vendo a possibilidade de Maceió se tornar o primeiro lugar em recebimento de turistas, que hoje eu acho que é, né? Já é o mais pesquisado, né? A vi gente que tem algumas subiu datas 180%. especiais aí. Então, foram várias coisas que vinham acontecendo e quem tinha visão de futuro... Exatamente. Então, quem investiu nessa época, com esse crescimento, realmente, Wagner e Eric, chegou a dobrar, a triplicar Aqueles 500 mil hoje já investimento. está valendo Aqueles 2 milhões, mil, né? Isso, certamente. A gente tem alguns relatos de investidores na região de São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres, hoje, está entre os três destinos mais procurados para casamento. Acredito. Sim. Foi depois do Whindersson Nunes, não foi? Isso, salvo engano, ele que casou depois lá. de alguns casamentos de famosos em São Miguel dos Milagres, hoje Milagres recebe noivos do Brasil todo. E o casamento não acontece só com os noivos, né? Eles trazem família, amigos. Precisa então, ter estrutura de hotel. Precisa ter toda uma estrutura. Pousada, hotel. Então, quem investiu lá atrás em comprar algo na região de Milagres para locação por temporada, de fato, realmente está... Eram bem baratos, né? Uns 10 anos atrás, os terrenos lá não eram tão caros, né? Vamos dizer que era acessível, né? Era mais acessível, E Milagres, ele tem um detalhe interessante que não deixou de ser acessível para o alagoano. Mas, em sua grande maioria, na sua imensa maioria, quem adquire produtos de Milagres, casa, apartamentos, normalmente são pessoas do Sul e Sudeste que vêm, se encantam e veem aquilo como uma oportunidade real e sustentável de investimento. Porque o retorno é um retorno interessante. Eu acho que isso é natural de todo viajante, né? Tipo, eu mesmo quando eu vou para Gramado, eu fico olhando assim, rapaz, um dia eu vou ter um apartamento aqui que parece que vai ser alugado o ano inteiro e por um preço bom. Então, acho que quando a turma vem de lá para cá, eles também têm o mesmo pensamento, eu acredito. E fica essa sensação real, né? Você vai para aquela região de Milagres e vê aquele volume de turista. Você faz uma análise assim de custo médio de diária e de investimento. São investimentos que passam de 1%, né, de retorno. Então, dentro do mercado financeiro, 1%, né, você tem um investimento onde você ultrapassa 1% de retorno, fica interessante. E é um investimento sólido, é imóvel, né? Denis, sim, queria trabalhar, depois você pergunta. Denis, pegando esse gancho de Milagres, você como um técnico especialista imobiliário, o que você recomendaria fora de Maceió como possível investimento bom a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo? Qual região aqui de Alagoas você acha que merecia um investimento? Quem quer investir, quem quer... Alagoas, hoje a gente consegue diversificar os investimentos. A gente tem aqui em Alagoas não só o litoral. A gente tem a região do São Francisco, como eu falei. Dos cânions. Região dos cânions. Nas proximidades de Piranhas, tem algumas cidades com empreendimentos super interessantes. A gente tem a região de Mar Vermelho. Da Suíça Alagoana. Da Suíça Alagoana, uma região fria, com vales muito bonitos, entendeu?
A própria região do litoral sul de Alagoas, que é Coruripe, Piaçaba-Sul, onde também tem empreendimentos interessantes, grandes condomínios, inclusive condomínios de classe alta. Que é mais, né? Fiquei sabendo que tem casa lá de 15, 20 milhões, é isso mesmo? Isso é uma verdade. Hoje tem condomínios lá que você já tem até pista de pouso. Já é uma realidade. Na cidade de Coruripe, você tem condomínios de luxo. São mais ou menos quantos km de lá para cá? Fica aproximadamente 70 quilômetros de Maceió. É pra mim que descia pra praia. Paulista. 200 quilômetros é do lado. É pertinho. Tô em casa. Mas assim, não esquecendo da região da Grande Maceió, né? Você tem a Praia do Francês, a região de Marechal, que é uma região belíssima, que também tem bons empreendimentos, tanto para locação quanto para veraneio. Barra de São Miguel também tá vindo aí com algumas coisas bem interessantes também. Tá dando uma mudada lá, né? Tá dando uma mudada. E a Barra de São Miguel é a queridinha dos maceioenses, né? Quem é de Alagoas... Janeiro, todo mundo tá sonha em janeiro ficar um tempo na Barra de São Miguel, né? Não, mas e uma questão assim, se fosse para investir, para colocar Airbnb, onde você indica que acha que é um dos melhores lugares aqui, ou Maceió, ou Marechal... Barra de São Miguel, Litoral Norte, onde você acha que esse lugar aqui é bom e o seu apartamento vai ficar alugado grande parte do ano? Olha, Eric, quando a gente vai para Airbnb, tem alguns fatores também que a gente faz análise. Uma delas é você comprar um apartamento em um prédio bem localizado, certo? E moderno. Porque as pessoas que estão chegando no Airbnb, eles buscam não só o conforto, né? Mas a modernidade, aqueles mimos, o algo a mais que exista dentro do empreendimento. Mas assim, Maceió sobressai em relação a aluguéis por temporada. Mas não fica tão atrás de Milagres, de Marechal também, que tem muito bons opções de investimento também. Eu pegando o gancho dessa questão de imóveis por curta temporada, está tendo aí uma modificação na legislação e essa modificação vai impactar as pessoas que são investidores pessoa física. Você acha que isso vai gerar uma diminuição desses investidores? Ou eles precisam se adequar? Diminuição não acredito, Wagner. Mas com certeza o ideal é que você que é investidor, que tem apartamentos por temporada, principalmente aquele que tem um volume maior de apartamentos por temporada, que ele comece a refletir algo que já deveria ter acontecido, para ter uma tributação menor. Um ponto bem interessante que você vai poder explicar até melhor, é você conseguir sair de uma tributação que pode chegar a 27% e cair para uma tributação muito menor quando você sai de pessoa física, de um prestador de serviço de pessoa física, aquele aluguel, para uma pessoa jurídica. Hoje o mercado, fazemos isso constantemente de análise de mercado para empresas, para pessoa física. Hoje se trabalha muito com holding. Nós, inclusive, lá no escritório, nós fazemos muitas análises de holding. E hoje é o melhor caminho. É uma proteção, é uma blindagem patrimonial gigantesca. Não é a capa de invisibilidade do Harry Potter, né? Mas é algo que, se você se planejar, você vai proteger seu patrimônio de forma fantástica. É uma blindagem meio com colete à prova de balas. Agora, antes de você fazer qualquer tipo de coisa que possa prejudicar o seu patrimônio, possa afetar o seu patrimônio, faça holding. Já proteja os seus bens. Sem dúvida. Essa é a melhor opção. É a saída para quem tem imóveis para aluguel, principalmente em plataformas como Airbnb, dentre outras, Booking. É você conseguir identificar isso rápido. Está chegando novidade em relação à tributação. Então, sai na frente.
Exato. Para quem quer Procura comprar 15, 20 imóveis, tem aqui para fazer a hold, né? Procure um Aproveitar o especialista. especialista que tem na A mesa. dica que eu dou, procure um especialista e veja a melhor forma de você sair de uma tributação altíssima para uma tributação menor. A legislação permite isso, né? E é uma coisa totalmente legal. Totalmente legal. Denis, pegando também o mesmo assunto, Vamos lá. você, como um especialista no mercado imobiliário, as pessoas falam muito e foi uma modinha por muito tempo no Brasil a questão do consórcio. Você acha que é vantagem o consórcio ou o financiamento? Wagner, deixa eu lhe dizer, isso é tão particular. Se a gente for fazer uma análise financeira, o consórcio é interessante. Mas quando a gente vai para o particular, que acontece o seguinte, a pessoa está precisando de uma moradia. Não pode esperar. Pagar o E nem o tem o aluguel, dinheiro para E dar o nem lance. tem um valor alto para lance. Não tem como pagar Assim o como aluguel ao não mesmo tem tempo. como ficar pagando uma mensalidade de consórcio e, ao mesmo tempo, um aluguel. A saída para essa pessoa é um financiamento, porque ela só vai ter uma despesa, é uma única parcela do financiamento. Normalmente, os bancos hoje estão exigindo entre 20% e 30% para poder liberar um imóvel para você. No consórcio, o lance tem sido maior. Aconteceu uma migração grande de pessoas aderindo a consórcio. E isso inflacionou o percentual de lance de contemplação, né? Isso fez com que a média de lance, de valor, de percentual de lance, subisse muito. Mas é bastante pontual. Então, se a pessoa está precisando de um imóvel para moradia urgente, o financiamento atende de imediato. Que é diferente da questão da alavancagem com o consórcio. Aí já é um outro assunto, porque quando a gente faz a relação... Quem tem o dinheiro para investir, o consórcio é a melhor saída para você virar... Financeiramente, o consórcio ele não lhe cobra juros, ele tem uma taxa de administração e você vai pagando aquele valor, existe um reajuste para a média de mercado. É para manter, né? Para manter, no entanto, é sem juros. No consórcio, eu estudo muito sobre isso, o Eric Só sabe. um pouquinho. Só um pouquinho, porque eu tenho consórcio desde 2017, eu tenho consórcio. Tenho vários, de carro principalmente. De carro, eu só troco o carro, você sabe disso. Só troco o carro com consórcio. Com carta de consórcio. Carta de consórcio. E, assim, essa questão da alavancagem, porque o consórcio você pode dar o lance, tipo que hoje... Antigamente era 30%, a média de 30%, mas que esse boom de todo mundo migrando para o consórcio, hoje é mais 50 e poucos por cento. Com esse aumento da Selic, né, aconteceu essa migração para o consórcio. No entanto, isso pode mudar, Wagner. Com a perspectiva agora de 2026, da taxa Selic baixar, consequentemente os juros baixar, as pessoas vão continuar investindo em consórcio. Entrando mais em financiamento. A turma fala muito em você fazer vários consórcios pequenos para você dar um lance menorzinho para ter o valor de um bem maior. Tipo, eu faço 10 consórcios de 100 mil para ter 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Aí você paga lá a entrada pequenininha e você vai ter... pegando vários consórcios. Aí quando a gente vai para o que é mais interessante... aí muitas vezes aquela pessoa que quer comprar o imóvel para moradia, ele não tem esse potencial todo para fazer 10 cartinhas de consórcio e já ir pagando antecipadamente para esperar a sorte de ser contemplado ou ter um capital maior para dar um lance e já ser contemplado em cada carta. Mas também tem a questão do primeiro imóvel, né? Tem alguns subsídios que é ofertado quando é o primeiro imóvel. Eu vi que tinha alguma coisa disso, eu não sei bem, mas você pode dar uma explicada melhor nisso. Existe, principalmente para os compradores de imóveis da categoria Minha Casa Minha Vida. Os compradores de imóveis de categoria Minha Casa Minha Vida, que são imóveis com valor de mercado menor, eles têm subsídios. Dentre eles é a questão de documentação, de registro, certo? Né? Que cai bastante. Aqui tá caro. Taxa de juros também não se compara à taxa de juros aplicada para os imóveis de médio e alto padrão. São taxas de juros subsidiadas.
Então, o mercado de imóveis populares no Brasil, ele está super aquecido. Isso se deve ao subsídio em taxas de juros para essa categoria especificamente. Ali atrás do Park Shopping estão construindo umas 15 torres, né? Que se enquadram nessa modalidade. Nesse perfil. Sim, aqui em Maceió existem várias opções de imóveis para Minha Casa Minha Vida, onde as famílias com a renda menor conseguem adquirir com subsídio de taxa, que são as taxas menores, não são as taxas tendo como referência a taxa Selic, que no momento está alta. Então, são imóveis mais acessíveis de fato, Eric. Entendi, Denis. Só uma pergunta, Denis. A gente estava conversando antes daqui e eu quero que você me tire uma dúvida, talvez outras pessoas tenham. Por que uma pessoa vai comprar um imóvel de Minha Casa Minha Vida ali perto do Park Shopping ou comprar lá em cima, que são praticamente o mesmo preço? Claro que um é 250, o outro é 270. Só que um vai valorizar muito mais e o outro vai valorizar menos. Você tinha me dado um ponto de vista que eu não tive, que é a questão da família, de quando ele for lá morar, vai ter a escola, vai ter, que são outros valores. Dá uma explicada nisso para o povo entender também isso, porque deve ter uma galera que pensa que nem eu. Eric, deixa eu lhe dizer. Quando a gente fala que imóvel é particular, é muito pessoal, é uma pura verdade. Você pega a mesma construtora que vai construir um imóvel na parte alta da cidade, Maceió. Vamos falar de Maceió. Então, vai ser a mesma construtora, mesmo padrão construtivo. Mesma qualidade. Diferença é o bairro. Por que não comprar naquele bairro que está mais próximo da praia? Sua pergunta é essa. Sim. E comprar na parte alta. Aí é quando eu disse, é o particular. Aquela pessoa vai colocar os filhos para estudar onde? Aquela pessoa trabalha em que região? Tem que vir. A família daquela pessoa mora onde? Onde ela se sente com mais à vontade para morar, para residir, não é? Porque a moradia é o seu repouso, né? Então, normalmente, quem compra na parte alta, porque já tem isso como meta de vida, né? O seu fluxo, o seu dia a dia está na parte alta. E a parte da praia é uma parte onde o custo de vida normalmente é mais alto. Sim. Não é? Sim. Então, as pessoas fazem essa análise também e vão optar por onde encaixar melhor na questão do orçamento financeiro da família. Tem uma pergunta que o Eric fez, antes de começar aqui o podcast, que eu queria que ele fizesse a você sobre a questão da valorização e desvalorização dos imóveis quando acontece alguma tragédia no imóvel e quando também é um imóvel de um famoso. Tô furtando a pergunta, que a pergunta que fez foi o Flávio. Foi o Flávio. Quando tem um incidente negativo, alguém faleceu, teve algum incidente negativo no imóvel, tem uma desvalorização ou atrapalha para vender, ou se o imóvel foi de um famoso, ele é uma valorização e é mais fácil para vender. Até como perito ele pode responder. Como perito é principal. Eric, eu sou perito avaliador também. Então, hoje no mercado de Maceió, a gente tem feito bastante consulta de mercado, né, pesquisa. E no mercado como um todo, tem alguns exemplos a nível Brasil e a nível global também. Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Quando vão vender as mansões, né? Lá em Los Angeles. Essa foi do ator tal, essa foi do artista tal. Então, isso acontece, uma supervalorização. Mas isso fica sendo mais especulativo, sabe, Érico? Então, o valor do imóvel ele tem que ser o valor da média de mercado. Existem casos de quem está comprando ser fã de um artista e querer ter aquele imóvel que pertenceu a fulano. Isso acontece em vários mercados. Mercado de carro, mercado de imóvel, mercado de joias. Então, acontece de fato. E quando é negativo, sei lá, aconteceu, você tem um imóvel numa rua tal onde aconteceu um acidente. Uma casa onde a pessoa... Foi o que aconteceu aqui no Farol, por exemplo. Aconteceu no Farol que as casas não estão ali perto do incidente da Braskem, elas não estão ali no Pinheiro, mas as pessoas ficam com receio de comprar. Ficam com receio e, diga-se de passagem, não é só um receio, viu? É um assunto assim até polêmico pra gente tocar,
Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel financiado na região onde foi afetada pela Braskem, não é a região que foi já desocupada, é uma região próxima. Às vezes a Caixa não financia. Alguns bancos deixam de financiar. A maioria dos bancos não fazem mais seguro para a região. Eu tive recentemente um cliente que tentou comprar um imóvel na região do Farol, na Gruta, e não foi aceito pela Caixa Econômica. Por conta desse da possibilidade de aumento daquele avanço. Então, de fato, regiões onde aconteceu algum incidente, ele pode ter o valor do imóvel depreciado. Assim como você falou, regiões que aconteceu alguma coisa positiva, uma praça nova, entendeu? Entendi. Uma infraestrutura melhor do bairro, melhorou o bairro em algum ponto. Esse imóvel também pode ter o valor superfaturado. Isso, inclusive, tem um tributo que quase nenhum município usa, que é a contribuição de melhoria. Se você tem uma casa e passa um asfalto, valoriza o seu imóvel, você teria que pagar ao Estado, ou ao município, no caso, o valor da valorização. Não vai dar ideia. Não vou dar Não vai dar ideia. Mas pegando esse gancho, Denis, dessa pergunta do Eric, já furtada do Flávio, você foi o corretor que vendeu minha casa, a minha antiga casa, e eu passava de ônibus quando era estudante de Direito. Contei isso aqui num podcast ali do nosso amigo Ângelo. Eu passava pelo condomínio e quando eu passava eu dizia, ainda vou morar aqui. E quando eu me mudei para cá, para Maceió, eu visitei vários condomínios, que eu queria morar em condomínio de casa. Visitei vários. E no último, que era esse que eu dizia que queria morar, eu fui para tentar alugar, que eu não tinha condições de fazer o aporte, de ter um consórcio. Eu vim ter essa mentalidade depois. Mas aí o que aconteceu? O cara alugou para mim por uma coisa assim inusitada. O cara achou que eu era judeu, porque no meu carro tinha a estrela de Davi e o peixe que representa o cristianismo. Ele gostou de mim e alugou. Anos depois, ele disse, quer comprar a casa? Eu facilito para você aqui, assim, assim. E acabei comprando a casa, que foi aquela casa que você, Sim, anos depois, você vendeu. E eu lembrei dessa questão dessa minha casa, porque aconteceu um incidente lá no condomínio e uma pessoa faleceu lá. E essa casa ficou um tempo gigante para ser ocupada novamente, ou por aluguel ou por compra. Aí por isso que eu lembrei, eu disse, eu vou contar aqui essa história. Essa história era diferente, viu? Essa história você não falou que você passava e sempre, todas as vezes, você passava durante toda a faculdade, você passava lá. Foram 5 anos. 5 anos que você passava de ônibus. Você não contou a história. bonito. Mas é interessante, né? O poder da mente, né? Você já mentalizava, você já se enxergava morando ali. A ponte ao futuro, né? Ponte ao futuro. Eu tenho alguns clientes que às vezes falam da boca para fora, mas nem sempre esse da boca para fora representa o que realmente você quer. Quando você fala e de fato você trabalha para aquilo, você realiza. Ô, Denis, se você também faz venda e aluguel para empreendimentos, tipo aluguel de salas para advogados, consultórios médicos, enfim. Você teria alguma recomendação para quem está querendo abrir seu escritório, seu consultório? Qual região aqui em Alagoas você acha que encaixaria melhor hoje? Você tem alguns empreendimentos novos aqui? Tem setores, por exemplo, o bairro tal é melhor para advogado, o bairro Y é melhor para médicos. Tem alguma coisa assim nesse sentido aqui? Tem. Em Maceió, a gente tem alguns empreendimentos, alguns prédios, alguns edifícios comerciais que são voltados para determinadas áreas. Aqui, bem interessante, na parte baixa de Maceió, próximo da praia, eu posso citar como exemplo o Harmony. O Harmony ele foi constituído basicamente para o pessoal da área da saúde, o médico, o dentista, não é? Fisioterapeuta,
Então, esses profissionais, eles têm o Harmony como uma referência. As pessoas aqui, o público que vai ser atendido lá, já tem como referência, já coloca na cabeça onde eu vou procurar um médico. Já a hora que colocou, já lembrou o Harmony. Assim como alguns outros empreendimentos voltados assim, para a área comercial, administrativa, contabilidade, jurídica. O Norcom Empresarial, que fica ao lado do Marcel Shopping. Algumas outras construtoras estão com empreendimentos bastante interessantes na região do Parque Shopping. Inclusive tem alguns empreendimentos que ficam anexo ao Parque Shopping ou ao lado do Parque Shopping. Então, com perspectiva de futuro, do crescimento daquela região norte de Maceió, que é o bairro de Cruz das Almas... A turma já está comprando por lá. Já estão comprando por lá. Então, o pessoal da área de saúde, por conta até dos hospitais que estão sendo construídos na região, inclusive com obras avançadas, o pessoal da área da saúde está comprando também bastante sala comercial naquela região. Ô, Denis, o assunto do imóvel com algum tipo de incidente, o povo aqui acabaram de mandar uma mensagem para voltar para o tema. Sim. Trazendo um tema que é um tema de São Paulo. Sim. É um tema de São Paulo. Qual é o impacto de uma Cracolândia, como existe em São Paulo, na valorização do imóvel? Ou desvalorização. Desvalorização. Depende para quem, né? Quando a gente vai para a avaliação de imóvel, existem vários fatores, certo? Um deles é a procura. Para quem a gente vai conseguir vender aquele imóvel? Uma situação de ter uma Cracolândia ao lado de um imóvel vai fazer com que deprecie realmente o valor do imóvel. Quem quer comprar um imóvel em uma região inabitada? Não é? Não tem nem segurança, né? Não tem como segurança. Você descer do apartamento. Então, existe uma relação total com a avaliação com esses fatores externos. Total. Região com a Cracolândia, que você está dizendo. Região como foi afetada aqui o bairro do Pinheiro, né? Braskem. Região onde você tem uma criminalidade alta. Tudo isso faz com que deprecie, de fato, o valor do imóvel. Ô, Denis, antes de a gente encerrar, que já está perto de encerrar, né? Eu queria te perguntar como é o posicionamento hoje dos corretores de imóveis, das próprias imobiliárias e das construtoras dentro do mundo digital, das redes sociais, porque mudou tudo, né? Antes você via muita propaganda na TV e hoje migrou muito para as mídias sociais. Né? É do jornal ao digital, né? Isso. Do jornal ao digital. E como é o seu posicionamento? Que eu vejo que você é bem atuante no seu Instagram. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E qual o seu Instagram, né? Que também você não falou até agora. Tem que falar tem o seu Instagram. Tem que falar o arroba lá. Arroba Denis Bastos. Denis Bastos Imóveis. É Denis com I ou com Y? Denis com I. Pronto, Denis Bastos Imóveis. Pronto, aí tem que falar, Esse né? É o também arroba, isso aí. tem que falar, é verdade. Hoje o posicionamento do corretor que não está no digital, ele está fora. Muito improvável que um corretor hoje tenha sucesso se ele não estiver no digital. Então, você colega corretor, que não estiver no digital, você vai estar fora do mercado. É improvável que você consiga realizar bons negócios estando fora do digital. Então, tem que realmente migrar para o digital, avançar no digital, e é um passo a cada dia. É importante. E aproveitando isso, eu também queria entender qual o seu posicionamento. Você acha que em Maceió os preços vão continuar do jeito que estão? Tendem a cair ou tendem a aumentar? Vai ficar mais fácil para a gente conseguir comprar o primeiro imóvel? Como que é? Eric, certamente a tendência é de subida. Historicamente, no Brasil, os valores de imóveis só sobem. Não tem números histórico de queda de valor de imóvel. Ou estabiliza ou sobe. Passa um tempo estabilizado, mas sobe. Então, quem quer comprar o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, o melhor dia de comprar é hoje. Eita, Ana Carolina. Então, não espera. Esquece, Ana Carolina, você não vai ter imóvel então, agora você não. vai procurar o que adeque mais para o seu orçamento e compre hoje. Não espere amanhã pensando que vai baixar. Não baixa. Entendi. A gente fazendo o estudo, fazendo o nosso dever de casa, eu vi uma história
tinha 2 caras em um ponto turístico em Paris e eles chamaram um táxi. E estava chovendo muito e o táxi não veio. E eles saíram do ponto turístico até o hotel a pé. E o cara pegou e disse, nunca mais eu vou pedir táxi. Esse cara foi o criador do Uber. Ah, é verdade. Então, assim, dentro da perspectiva do mercado imobiliário, existe algo que possa ser novo, que possa melhorar essa questão dos investimentos, que você possa visualizar em relação a isso? Puxando essa história, né, de Inovação, né? De Se tem alguma inovação. inovação no mercado? O mercado imobiliário está sempre atento às inovações. Hoje a gente acompanha aqui algumas obras construtoras mais atualizadas em Maceió e assim tem bastante referências na Europa, na Ásia, tecnologias de trazidas automação. para o nosso Pré-moldados, né? Agora tem muitos a prédios que são construção pré-moldados. civil ela evolui de forma surreal. Inclusive em relação ao design. Hoje a gente tem prédios em Maceió sendo referência, trazendo como referência alguns prédios de Dubai até. Show. Entendeu? Uma pergunta, a última minha, pelo menos. Tá acabando já tá acabando, né? Por que uma pessoa vai comprar um imóvel em Maceió e não em Balneário Camboriú, se os dois estão quase o mesmo preço? Isso é um perfil de investidor, né? A gente vai ver, assim, se você é um investidor da região sul, sudeste, a tendência é você ir para lá. No entanto, Maceió tem atraído investidores do Brasil todo, principalmente o nosso litoral. Questão de valor de metro quadrado, de produto, isso quando a gente vai para escolha de investimento, Maceió tem sido a primeira opção para muitos o número investidores de do andares Brasil. Maceió é particular, né? A gente não tem aquelas megas construções que tem em Balneário Camboriú, né? Inclusive vai ser construído o Sena Tower, que vai ser o edifício residencial mais alto do planeta. Mas lá também não tem água daqui, azul e quente, né? Tem aí esse quando outro a lado. gente fala de belezas naturais, lá é frio, aí demais. Maceió se muito destaca. frio. Temos águas mornas e cristalinas o ano inteiro. Então, por que comprar em Maceió? Primeiro, o acolhimento em Maceió é diferente quando você vai alugar para turismo. Então, o nosso turismo é crescente também por esse fator. Eu digo que Maceió abraça o turista. O maceioense, o alagoano abraça quem está chegando. É um pouco diferente da região sul e sudeste. Que tem um perfil até diferente por conta de cultura, né? Mas quando você vai investir em algo que é para aluguel, para temporada, então é bom analisar também essa questão do crescimento em Maceió. Como a gente vem tendo Denis, sucesso nisso. A última pergunta antes de a gente encerrar e você fazer suas considerações. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer porque eu acho que Lá vem bomba. vai ser uma pergunta interessante, porque assim, existe muita especulação em razão do valor do metro quadrado em Maceió. Você falou muito bem aqui, fora, antes de a gente iniciar, que nós fizemos uma pesquisa e estava dando 14 mil reais o metro quadrado na Pajuçara, salvo engano. Sim. E você explicou muito bem que existem empreendimentos que estão com valor mais acima, tipo 30 mil reais o metro quadrado, Sim. que ele dá uma mediana ali de 14. Mas a realidade não é essa. Não. Quando a gente vai para os empreendimentos de alto padrão, em Maceió, essa referência de 14 mil, esqueça. Quando a gente vai para alto padrão, na Pajuçara, na Ponta Verde, Jatiuca, parte da orla de Maceió, esses 14 mil deixa de ser a referência. Para os novos Os novos edifícios de beira-mar em Maceió, você tem metro quadrado ali de 30, 35 mil reais tranquilamente. Aí a pergunta. Polêmica. Sim. O mercado imobiliário alagoano, de Maceió especificamente, está expulsando o maceioense, que ele não vai ter condições de comprar imóveis em Maceió e está atraindo mais investidores de fora? Ou você acha que ainda há espaço para o alagoano, maceioense, comprar imóveis
aqui ainda. Há espaço sim, com certeza. Esses imóveis de beira-mar, de alto padrão, são comprados por alagoanos, em sua grande maioria. São alagoanos bem-sucedidos, que querem morar na beira-mar em apartamentos de alto padrão. Que eles merecem. Seus clientes. Meus clientes, me procurem. Maceió, beira-mar, alto padrão, pode me procurar. Denis, a gente está acabando e eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, nosso público, desse o seu recado, se vendesse, venda seu peixe, venda sua arroba, dê o seu arroba aí. E falasse sobre o mercado imobiliário de maneira resumida aí para a gente encerrar o podcast. De maneira resumida, você que está pensando em adquirir o seu imóvel em Maceió, vai lá, @Denis Bastos no Instagram, me procura, tira suas dúvidas. E um reforço, o mercado imobiliário ele ainda está em ascensão. Você que quer comprar um imóvel, não deixe para amanhã. Vamos lá. Construtoras ainda com estoques razoavelmente que dá para atender o mercado. Pense no seguinte, após alguns meses, com a queda da taxa Selic, vai fazer com que as construtoras reduzam bastante o seu estoque. Isso vai acontecer uma escassez, vai ter mais procura do que estoque, vai acabar fazendo com que os valores subam subitamente. Então, não espere o valor do imóvel subir. Compre o seu imóvel hoje, mesmo que a taxa de juros esteja alta, caso você queira financiar, mas você amanhã ou depois você pode até negociar esse financiamento, levando o financiamento para outro banco, negociando uma redução de taxa com o próprio banco que você financiou, mas não deixe para comprar o seu imóvel amanhã. Compre logo hoje, garanta o seu imóvel na melhor localização. Faça seu planejamento. Faça seu planejamento e não durma no ponto. É isso, minha gente. Estamos finalizando aqui o podcast. Queria agradecer, Denis, por você ter vindo. Joia. Valeu, Eric. Valeu, Eric, obrigado também por colaborar. Valeu, muito obrigado, meu amigo. E é isso, encerramos e até a próxima semana, pessoal.